boa noite, nossos queridos amigos desencarnados que estão aqui conosco. Todos são muito bem-vindos. Hoje, nosso amigo Adalto, que não teve nem folga, né, Adalto? Teve um dia desse, já laçou ele novamente. Ele está fazendo a grande gentileza de vir novamente dar a palestra aqui para nós, lidando com a perda. Nós vamos falar sobre as atividades da casa, vamos fazer uma leitura, uma pequena prece, e na sequência eu passo a palavra então para o Adalto. Nós temos no domingo a evangelização infantil, das 9h30 às 11h, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na segunda-feira, às 19h30, que é uma atividade aberta também. Estudo sistematizado da doutrina todo sábado, começa às 17h e vai até às 18h30. Está aberto para quem desejar estudar a nossa doutrina. Fiquem todos à vontade, mesmo que não estejam matriculados, venham aqui ao sábado, no sábado, às 17h, que vai encontrar uma vaguinha em uma das turmas. A nossa palestra pública, seguida de passe, toda quinta-feira às 20h. Bazar Beneficente, que funciona na sala 216 durante a semana, consulte o horário através do telefone 99884-2898. O nosso chocolate fraterno, que acontece na primeira terça-feira do mês, começa às 20, vai até aproximadamente às 22h, quando levamos o lanche, um chocolate quente, um sanduíche na UPA de São Sebastião, onde é distribuído às pessoas que estão lá aguardando atendimento, aos transeuntes, aos moradores que estão próximos ali. Todos também são convidados para essa atividade muito legal, que acontece na primeira terça-feira do mês. É só acompanhar através do nosso grupo de trabalhadores e frequentadores para se reunir com a gente aqui um pouco antes da nossa saída para lá. Projeto Almofadas do Coração, que é a primeira e terceira quarta-feira do mês, à tarde, nessa mesma sala aqui são confeccionadas almofadas em formato de coração e são levadas e doadas a mulheres mastectomizadas na rede pública de saúde. Também fazemos mini coraçõezinhos que são levados para a unidade neonatal. Atendimento médico ambulatorial, que acontece na quarta sexta-feira do mês, na última sexta-feira, né, do mês, e uma médica voluntária da casa atende aquelas pessoas que têm alguma dificuldade na rede pública de saúde, não tem um plano de saúde, então ela auxilia nesse primeiro atendimento e encaminhamento dessas pessoas. Marcelo? Alguém gostaria de fazer a leitura? Eu posso ler. Pode? Atitudes de urgência. Em favor da paz em ti e em torno de ti, não te esqueças das atitudes de urgência. Cultiva a fé em Deus para que não te falte a tranquilidade de espírito. Age sempre buscando servir. Lembra-te de que outros farão a ti o que fizeres dos outros e como espalhe o bem que puderes, onde puderes e quanto puderes. Não cobres tributos de gratidão. Abstente de procurar defeitos no próximo, recordando que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser, por iluminar. Evita o ressentimento para que o ódio não se te faça veneno na vida e no coração. Esquece as ofensas incondicionalmente, na certeza de que as agressões pertencem aos agressores. Já que nem sempre será possível viver sem adversários, não ouvides o respeito que lhes é devido. Se erraste, apressa-te a corrigir-te. Na hipótese de haveres ferido alguém, solicita desculpa a quem prejudicaste, reparando essa ou aquela falta cometida. Cumpre o dever a que te empenhaste. Não descarregues em ombros alheios as obrigações que te competem. Guarda fidelidade aos compromissos assumidos para que os teus companheiros se te mantenham fiéis. Não acredites em facilidades sem preço.
conserva a correção nas tarefas pequenas, para que essa mesma correção não se te faça pesada nas grandes tarefas. Nos instantes de crise, não te suponhas a única pessoa em provação sobre a terra, para que a tua dor não se converta em perturbação. Trabalha sempre e ser útil, sem transitar nos labirintos do tempo perdido, ainda mesmo quando te reconheças sem a necessidade de trabalhar. Usa criteriosamente a vida e os bens da vida, reconhecendo que tudo pertence a Deus e por amor te empresta semelhantes recursos e a quem, no momento oportuno, tudo precisarás restituir. Nessas diretrizes seguiremos tranquilos, estrada adiante, e conquanto as imperfeições de que ainda sejamos portadores, estaremos com a bênção de Deus na condição de obreiros da paz. Mensagem do livro Urgência de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Isso, qual o texto para nós? Vamos então à nossa prece. Irmãos queridos, neste momento em que estamos reunidos para conversar, para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar dessa doutrina maravilhosa que nos orienta, pedimos ao Pai que abençoe a cada um de nós, que abençoe esta casa, que abençoe nossos queridos mentores, que possam eles ser fortalecidos e que nos tragam sempre aquela mensagem, aquela intuição de amor, de paz, de progresso, que eles possam estar sempre ao nosso lado e que tenhamos ouvidos de ouvir para seguir suas orientações. Obrigado, Pai, por esta casa que nos acolhe, por todos os amigos espirituais que estão sempre conosco. Obrigado pelos nossos companheiros de trabalho, obrigado pelos nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos de trabalho, todos aqueles com os quais relacionamos e temos certeza, todos tão importantes para o nosso progresso. E assim, Pai, agradecidos por tudo, pedimos permissão para darmos início a esta primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Querido, palavra sua, fique à vontade, tempo, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, fique à vontade, tá? Olá, Jesus. É muita alegria que a gente volta a casa para conversarmos um pouquinho mais sobre o Espiritismo. E o tema da noite de hoje é muito interessante, lidando com as perdas. Há diferenças entre perdas materiais e perdas morais. Para que as perdas existem nas nossas vidas? Como eu lido quando acontecem as perdas comigo? Eu já lido como Jó da Bíblia, que ele agradece a Deus a perda que veio a ele. Ele agradece a Deus, nós já agradecemos a Deus todas as situações que nos são chegadas. Como nós deveríamos lidar com as perdas? As perdas realmente existem ou dependem do ponto de vista como nós olhamos para elas? São questões para a gente refletir nesses 40 e poucos minutos que nós vamos ter aqui. E na visão espírita, há diferenças entre perdas materiais e perdas morais. Elas têm a ver com o estágio evolutivo de cada um e o que cada um precisa aprender. E na visão espírita, as dores morais, elas são muito mais agudas do que as materiais, porque elas mexem com os sentimentos.
E no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós temos muitas dificuldades com os sentimentos. Nós carregamos muito mais instintos e emoções do que sentimentos. E dos sentimentos, pouco nós carregamos dentro de nós o amor. Eu passei boa parte da minha vida falando que esta existência, eu vim para trabalhar o intelecto. E o emocional, o moral, eu deixaria para outra existência. Chegou um momento que a vida falou assim: meu amigo, ou você aprende do outro lado, ou você está lascado. E aí, lá venho eu, aprendendo a cada dia com o aspecto moral também. E mesmo porque as duas coisas não andam separadas, né? Bem, na visão espírita, no espiritismo, tendo como base as obras de Kardec, nada nos acontece por acaso. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma causa e tudo tem consequências. Tá? As perdas materiais, bens, dinheiros, propriedades, são vistas na visão espírita como provas ou expiações que ajudam o espírito a trabalhar o materialismo, a nos desvencilharmos do apego material. Olha que interessante. Então, se nós nos desapegamos do materialismo, nós passamos a olhar um pouco mais para o aspecto espiritual. Então, as perdas materiais nos ajudam a desenvolver virtudes como humildade, resignação, fé e assim por diante. Se nós formos no livro Nosso Lar, André Luiz, eu não lembro qual capítulo, André Luiz nos fala do caso de Silveira. Quem era Silveira? Silveira era um indivíduo que morava no Rio de Janeiro e que pegou uma grana, uma quantidade de grana razoável com o pai de André Luiz e não conseguia pagar. André Luiz incentivou o pai a ser duro e a ser bastante rigoroso na cobrança da dívida. E o que aconteceu com Silveira? Para pagar a dívida, que é um homem honrado, teve que se desvencilhar de todos os bens materiais e se mudar, ele e a família, para uma cidadezinha pequena do interior e recomeçar a vida com outros padrões, com outros parâmetros. Quando André Luiz chega a Nosso Lar, quem ele encontra? Em algum momento do trabalho lá, Ribeiro. E como André se sente? Envergonhado. E não vai falar com Ribeiro, com vergonha. Ribeiro estava em Nosso Lar trabalhando, e onde é que estava o pai do André Luiz? No umbral, preso aos erros cometidos no passado. André Luiz, recém-chegado a Nosso Lar, depois de ter passado longos anos no umbral, também refletindo sobre o que ele acreditava que merecia e o que efetivamente merecia. As pessoas acham que o umbral é um lugar de punição, não é, gente. O umbral é um local maravilhoso que Deus criou para que nós possamos ser entregues às nossas próprias consciências e que nós possamos compatibilizar o que nós acreditamos que nós merecemos com o que efetivamente merecemos. No dia que nós compatibilizarmos, nós saímos do umbral. Por isso eu falo, gente, vamos fazer isso aqui agora, para reduzir o tempo que nós vamos passar no umbral quando nós desencarnarmos. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, o que os Espíritos nos trazem? Né? Que não se pode servir a Deus e a Mamon, quando ele fala sobre o dinheiro. Tem-se que a excessiva valorização das posses pode afastar o espírito do seu verdadeiro propósito evolutivo. Quanto menos apego aos bens materiais, mais facilmente o indivíduo olha para o lado espiritual. Aí, André Luiz, no outro dia, ele comenta lá, não lembro com quem, com alguém lá da equipe dele, e por que você não falou? Acho que foi com o Luiz,
perda, para Silveira e para a sua família foi, na verdade, uma grande bênção. Porque eles reviram a forma de ver a vida, reviram os valores e conseguiram redirecionar seus caminhos. Além disso, as perdas materiais, elas podem ser consequências de erros que nós cometemos aqui e agora, de atitudes irresponsáveis, de atitudes equivocadas. Não é? Pode ter vinculações com o passado, em erros transatos, mas pode ter com erros presentes. Bem, as perdas morais, elas incluem desilusões, traições, calúnias, abandono, desencarnes, entre outras situações que afetam o nosso psiquismo, o nosso psicológico. Né? No entanto, segundo o Espiritismo, essas situações também são ferramentas para quê? Para o nosso aprimoramento espiritual. Até agora, tanto as perdas materiais como as perdas morais, elas têm como objetivo nos despertar para algo novo. Né? Bem, muitas vezes a dor moral está ligada à necessidade de desenvolvermos a paciência, perdão, compreensão. Eu falo para as pessoas que Deus colocou na minha vida instrumentos maravilhosos. Eu falo, gente, se eu não aprender a ter paciência nessa vida, eu posso desistir. Nunca mais não aprendo. Porque eu tenho situações diárias onde eu sou obrigado a trabalhar na paciência. E obrigado a calar. Ouvindo as mais absurdas atrocidades, eu tenho que ficar caladinho, falando, ah, meu Deus. E se eu mexer o olho com uma aspetã, o pau quebra. Olha o instrumento divino me ajudando. Então, isso significa que ao passarmos por perdas morais, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos o aprendizado e o crescimento que nós podemos tirar daquela situação. Se alimentar de dores, revoltas, mágoas. Como eu posso aprender? Para que as perdas existem? Eu falei, não preciso nem repetir, Elas servem para nos ensinar. O que as perdas nos ensinam? Aceitação e resignação. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela traz o conceito de resignação ativa. Nem precisa falar, porque resignação já é um sentimento ativo, mas ela faz para a gente realmente fixe o conceito. A resignação ativa é a aceitação da situação, desde que nós empreendemos esforços para transformar essa situação que não nos é agradável. Não é passivo, não é aceitar uma coisa errada que aconteceu, não, algo que nos desagrada. A resignação é aceitar, não nos revoltarmos, compreendermos que aquilo pode nos ensinar, nós podemos nos tornar pessoas melhores, trabalharmos para nos tornarmos melhores, mas também trabalharmos para mudar aquilo, sem agressão, sem revide, sem vingança, sem mágoa, e assim por diante. Para que existem as perdas das nossas vidas? Para termos confiança em Deus. Por que nós devemos ter confiança em Deus? Porque Deus é justo, gente. Deus não nos coloca situações que não sejam úteis para o nosso aprendizado. Deus não nos coloca situações que nós não possamos aprender e nos tornarmos melhores com elas. Deus não pune ninguém, gente. Deus ama. Eu falo, gente, a gente precisa pegar as obras espíritas e trocar, fazer um limpa em determinados conceitos que tem. Porque tem algumas pessoas que fixam na punição. Nós viemos aqui, a reencarnação é para eu pagar, a reencarnação é para eu sofrer. Não, gente. Está no sentimento
pegar o livro dos espíritos, o livro dos médicos, está lá, a reencarnação é para evoluirmos. Nós não viemos aqui para pagar, para sofrer, para expiar, nós viemos aqui para evoluir. Sofrer, pagar, expiar são consequências de erros, mas não é o objetivo que nós estamos aqui. Nós podemos evoluir sem nada dessas coisas. Depende de nós, depende de como nós encaramos a vida. E tudo o que nos ocorre na visão espírita é para o nosso bem. As perdas, elas servem para que nós possamos aprender a ter esforços para superar essas limitações. O sofrimento não deve nos paralisar, muito pelo contrário, ele deve nos impulsionar para o crescimento interior. Há muitos anos atrás, eu resolvi fazer um caminho sem volta, e que vai durar por milênios, é o caminho para dentro de mim mesmo. Não é fácil olhar para dentro e ver quem nós somos. Às vezes a gente acha que somos bonitinhos, mas quando a gente vê do que a gente é capaz e olha para dentro e percebe, fala, meu Deus, quanta coisa esquisita que eu preciso falar. Não é mérito nenhum, gente. Nós somos crianças espirituais, estamos num processo de aprendizado, nós estamos inseridos num processo evolutivo. E é normal, e que bom, eu fico tão feliz quando eu descubro algo novo, ruim em mim. Não é porque eu valorizo, não, é porque eu tenho aí a oportunidade de trabalhar e começar a transformar aquilo. Enquanto eu não sei, por exemplo, o dia que eu descobri que eu era extremamente orgulhoso, né, foi um dia chocante. Né, isso já tem décadas. Eu não sou nem de longe quem eu era, graças a Deus. Mas não sou nem de longe quem eu gostaria de ser. O dia que eu descobri que eu era vaidoso, eu recomendo, quem quiser estudar um pouquinho para se conhecer, existe um livro do Ney Pedro Pérez. Meu Deus, fugiu o nome. Estava na boca. Inclusive fala o nome primeiro do livro, fala o título. O livro do Ney Pedro Pérez. Manual Prática do Espírito. Recomendo, é fantástico. Foi lendo esse livro que eu descobri que eu era extremamente vaidoso. Eu achava que eu não era vaidoso porque eu não sabia como a vaidade se manifestava. O dia que eu descobri como a vaidade se manifestava, das 11 características que ele escreveu lá, eu tinha 7. Ou seja, eu era extremamente vaidoso. Né? Então a gente ampliar o nível de conhecimento é a forma que nós temos de descobrir coisas novas. E na hora que a gente descobre as coisas novas, nós temos oportunidade de começar a trabalhar a transformação dessas coisas. Bem, as perdas também nos ajudam na prática do bem. Porque quando a gente consegue transformar a dor em aprendizado e auxílio ao próximo, gente, é uma forma maravilhosa de nos superarmos, de aprendermos a gostar da gente. Eu lembro que, e a gente interessante, como o tempo passa, a gente vai vendo as experiências, algo que a gente achava que era muito ruim, a gente descobre que foi uma coisa maravilhosa nas nossas vidas. Há muitos anos atrás, há uns 14 anos atrás, eu passei por um processo de separação. E para mim, aquilo, da forma que aconteceu, eu fiquei arrasado. Eu fiquei para baixo. E a minha ex feliz da vida. E ela botava uma música que eu odiava a música. Ela cantava aquela música todos os instantes. Acho que era para me provocar. Era uma música da Vanessa da Mata. Acabou, não tem mais jeito. Boa sorte, né? O que você quer me dar é irreal. Nossa, eu odiava essa música. Bem, o tempo passou, eu fui percebendo, consegui superar, fui percebendo quantas coisas novas eu aprendi na vida, eu tive de oportunidades na vida por ela ter me dado a alforria. Eu vivia preso numa relação totalmente doente. E ao perceber isso, hoje eu amo a música. Eu amo a música, porque ela me mostra como a gente pode sair de uma situação extremamente negativa para algo maravilhoso. Se não fosse aquela situação que eu vivi, eu não seria quem eu sou.
diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Na visão espírita, nós falamos, diga-me quem és e dir-te-ei com quem andas. Quem nós somos, diz as companhias espirituais, ou mesmo as companhias encarnadas, que nós vamos ter ao nosso redor. Quem perceba, faça uma avaliação, quem é o meu melhor amigo? Quem é a minha melhor amiga? Faça essas reflexões para você ver como tem muitas afinidades. Ainda me apego excessivamente ao passado? Ficar preso ao que aconteceu é uma das coisas piores que nós podemos fazer. Bens materiais, status, relacionamentos, tudo impede a nossa renovação e o nosso progresso. Pessoa, gente, não se perde. Eu fico tão impressionado. Perdi meu pai. Mas, meu Deus do céu, vamos procurá-lo. Já foi na delegacia? Gente, pessoas não se perdem, pessoas se vão. Eu, há 24 anos atrás, meu pai retornou um plano espiritual. Da forma como que aconteceu, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E ele é o ser com quem eu tenho mais vínculo nesta existência. E estamos vinculados até hoje. Nos momentos mais complicados da minha vida, ele esteve ao meu lado. Não fisicamente, ele perdeu um pouco, mas espiritualmente. Em sonhos ele se mostrava para mim. Ele discutia situações comigo. Eu sempre fiquei revoltado pelos sonhos. Sempre nos sonhos eu nunca tenho consciência que está desencarnado. Nos sonhos, sempre nós estamos lidando como se eu tivesse visto ele de manhã e estou vendo agora à tarde, estou batendo papo. E vou vê-lo amanhã de novo. Mas nós não perdemos pessoas. E eles fazem parte da minha vida hoje, talvez mais presente do que quando ele estava encarnado. Porque eu não tinha compreensão da importância dele no meu caminhado. Então nós não perdemos pessoas. É importante a gente desapegar da matéria, mas também desapegar de sentimentos que atrapalham a caminhada dos seus filhos. E no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, o verdadeiro tesouro não está na terra, mas no céu. O espírito precisa se desapegar do passado para se abrir às novas oportunidades que a vida oferece. Olha o exemplo que eu dei no processo de separação. Muito tempo eu fiquei para baixo. E quando eu descobri que a vida poderia ser muito melhor com as novas oportunidades que vem, tudo mudou. Joana de Ângeles nos ensina que o passado é um local de referência, não de residência. Devemos olhar para o passado, porque o passado nos diz, o passado é o responsável por nós sermos quem nós somos, as experiências que nós tivemos. E nós não podemos mudar o passado. Ela diz que o passado é irrecuperável, porém o passado ele é reparável. Eu posso olhar para o passado e ver de forma diferente. Hoje eu aprendi a aceitar e a amar tudo o que aconteceu na minha vida. Todas as experiências que eu tive na vida, eu sei que foram oportunidades que eu tive para fazer com que eu fosse quem eu sou. Então eu tenho que acolher e amar todas elas, mesmo aquelas que me proporcionaram dores agudas. Eu ainda fico me vitimizando quando há uma perda e tendo o sentimento de autopiedade. É horrível, gente. Sentimento de vítima ou de autopiedade, ela tem um problema terrível que nos leva à inércia. Se sentir culpado, se sentir vítima. Fulano fez isso comigo. Sim, fulano fez isso com você. 20 anos atrás, você ainda está pensando até hoje no que o fulano fez. E o que você está fazendo com o que o fulano fez? Está perdendo 20 anos de vida reclamando? Bem, sentir-se vítima de ações de terceiros nos impede de olhar a parcela de responsabilidade que tivemos naquela situação e de analisar como podemos aprender para que não se repita em nossas vidas. Nós podemos aprender e não deixar que aquilo se repita. A autopiedade, gente, afasta a fé e a esperança.
além de enfraquecer a nossa capacidade de enfrentar e superar os obstáculos. A autopiedade também afasta pessoas que poderiam nos auxiliar. Gente, é bom você estar do lado de uma pessoa que reclama a vida inteira? Que fica o tempo todo. Amanheceu o dia, está fazendo sol. Vai ser um calor infernal. Está nublado, vai chover, vai fazer lama. É que não tem jeito. Tem pessoas que tudo, só vê um lado negativo, não é agradável estar do lado dessa pessoa. Aí a pessoa fala assim, ninguém gosta de mim, ninguém quer ficar do meu lado. Claro! Se eu sou um porre, se eu afasto as pessoas com o meu comportamento, a pessoa tem que me amar muito, para mesmo com a minha rabugice toda, estar do lado. Bem, avaliando a questão do plano espiritual, a vitimização pode atrair espíritos inferiores que reforçam sentimentos de desânimo e desespero. Diga-me quem és e dir-te-ei com quem andas. Meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações, minhas emoções e meus sentimentos vão definir, eu escolho as minhas companhias espirituais. Está nas minhas mãos. Bem, eu ainda alimento, quando eu perco alguma coisa, rancor e desejo de vingança. Na visão espírita, a vingança não é bom. Porque ao invés de eu me livrar de quem me ofendeu, eu me uno a ele. Se alguém faz algo errado em mim, e eu quero me vingar, e eu fico com raiva, será que quando eu fizer a mesma coisa com ele, ele não vai ficar com raiva de mim também, não? E aí eu estou fazendo o quê? Me atrelando a uma pessoa. Se eu quero efetivamente me libertar, eu tenho que fazer o quê? Bem, a vingança falha porque só piora a nossa situação e pode alimentar o sentimento de revanche na outra pessoa. Como eu coloquei a vingança no lugar de nos libertar, nos une ao ser. Bem, eu ainda promovo a negação da fé que afirmo professar. Aconteceu uma coisa, Deus não é justo, então a partir de hoje eu não quero mais ouvir falar em Deus. Eu já vi várias pessoas isso. Né? E o Espiritismo nos ensina que a vida material é uma fase, uma etapa. A vida real é a espiritual. Então, para que nós vamos ficar presos a esse momento tão curto das nossas vidas? E essa questão, às vezes, se revoltar contra Deus, um dia eu tive uma oportunidade no atendimento fraterno de uma casa que eu frequentava. Né? Eu brinco, eu falo, o dia que eu me senti o próprio Satanás. Né? Porque eu estava no atendimento fraterno, chegou uma senhora, e aí ela veio me encontrar no grão. Ela é de uma outra religião, e ela começou a falar que tinha procurado o pastor, e o pastor não resolveu o problema. Ela orava, fazendo promessa a Deus, e Deus não resolveu o problema dela, e ela estava desesperada, por mais que ela orasse, por mais que ela pedisse, não resolveu o problema dela. Então, depois de tantas tentativas de ser abandonada, ela resolveu desafiar Deus. Ela foi procurar Satanás. Como eu estava conversando com ela, eu me senti pronto. E aí ela ficou decepcionada, porque o Satanás falou para ela que nós poderíamos ali auxiliá-la em acolhimento, em amor, em amparo, em orientação para que ela pudesse, ela mesma, enfrentar os seus problemas e ela mesma superá-los. Ninguém ia resolver o problema dela. É muito fácil, né? Eu estou devendo uma grana, Deus, manda a grana para mim aí, né? Não é assim, né, gente? Nós temos que trabalhar para receber o dinheiro e pagar as dívidas. Do mesmo jeito nas nossas questões morais. Como eu deveria lidar com a perda? Na visão espírita, lidar com as perdas de maneira equilibrada e espiritualizada é essencial para o crescimento do espírito. Eu acompanhei o processo de uma irmã espiritual, né, uma amiga de infância. Eu acompanhei o sofrimento de uma pessoa por 14 anos. Várias doenças degenerativas. Até que chegou o momento dela retornar ao plano espírita. Durante 14 anos convivendo com ela, eu nunca vi reclamar de absolutamente nada. Ela nunca deixou de ajudar as pessoas. Ela só deixou de ajudar as pessoas quando ela não tinha mais capacidade cognitiva. Porque o último
último problema grave que ela teve uma reumatoide, que era degenerativa, que não tinha pulso, ela gravava ao longo do tempo. Depois ela teve um problema na coluna, provocado pela artrite reumatoide, que impedia ela se locomover adequadamente. Depois ela teve um tumor no cérebro, depois teve uma recidiva com 3 tumores no cérebro, quando começou um tratamento exclusivamente paliativo. E mesmo nessas situações, enquanto ela conseguia agir, enquanto ela teve capacidade cognitiva, ela fez o bem a todos que a procurou. Nunca ela falou, nunca ela reclamou de nada. Eu falava para ela assim: minha irmã, você é uma eleita de Deus. Você está fazendo um progresso espiritual que eu não dou conta nessa existência. Você vai chegar no plano espiritual numa situação muito melhor do que quando lá você partiu. Eu falo: Dalton, você tem certeza disso? Mas eu tenho. Então eu estou mais tranquilo. Ela não era espírita, ela era evangélica. E nunca ela deixou de abrir mão da sua fé. Ela trabalhou até o último minuto por ela e pelas pessoas que chegavam a ela e procuravam ajuda. Eu já sei que me resigno de maneira consciente. Como eu falei, acertar uma perda não é ser indiferente, mas compreender que tudo tem um propósito da vida espiritual. E nós podemos tirar proveito disso. A resignação consciente ajuda a evitar a revolta e a agudizar o nosso ser. Olha que interessante. Eu já aprendi a ter fé na justiça divina e na lei do progresso. Nós que somos espíritas, se nós não estudarmos a lei do progresso, nas leis morais, se nós não estudarmos o primeiro capítulo da segunda parte do livro dos Espíritos, Escala Espírita, se nós não estudarmos o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, eu não vou compreender o processo que eu estou escrevendo. No dia que nós tomarmos consciência desse processo, que nós somos criados simples e ignorantes, e um dia nós seremos espíritos puros, como Cristo, e que esse momento aqui é meramente uma trajetória de um rio, que tem a sua nascente e vai ter a foz do mar. Todos nós, um dia, encontraremos o oceano eterno da sabedoria. Um dia nós chegaremos na foz, todos nós, e nós estamos apenas num momento da trajetória. Se eu passo a ter a visão de todo o trajeto do rio, e que eu sou um ser crístico em potencial, eu vou encarar tudo o que acontece nesta vida de uma maneira muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais saudável. E na visão espírita nada acontece por acaso, né? Na lei de causa e efeito. E as perdas podem ser provas escolhidas antes da reencarnação, ou consequências de ações equivocadas dessa própria vida, como eu coloquei agora. A fé na justiça divina nos dá força para seguir em frente, pois sabemos que nada acontece sem um propósito maior, sem a lei do progresso que nós estamos ensinando. Quando eu passo por uma perda, eu já me entrego a orações e busco conexões com a espiritualidade. Eu já me desapego e busco compreender quanto à impermanência da vida corporal. Eu já busco praticar o bem. Não existe nada mais agradável, e é duro que eu vou falar, eu quero que vocês entendam. Nada que dá mais prazer na vida do que você ser útil a alguém, você conseguir aliviar a dor de alguém. O dia que nós tivermos prazer por conseguir ajudar e aliviar a dor, o sofrimento de alguém, nós estamos começando a entender o significado. E é maravilhoso você conseguir arrancar o sorriso de alguém que está desesperado, dar esperança a alguém que não tem mais perspectiva de vida. Não é? E nós podemos ofertar, entre tantas outras maneiras que nós podemos fazer. Bem, as perdas realmente existem ou dependem do ponto de vista com que nós olhamos para elas. Elas realmente existem, é
essas perdas materiais ou perdas espirituais, ou elas são oportunidades que nós temos para nos tornarmos seres melhores. Quando eu encarar tudo o que nos acontece como uma oportunidade para que eu possa crescer e sair da situação que eu estou, o que vai acontecer comigo? A forma de encarar. Quando eu compreender a trajetória de um rio, desde a nascente até a foz, e compreender que eu sou esse rio e tenho essa trajetória, e que tudo que eu passo hoje é transitório, e de tudo nesta vida, nos ensina Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, que tudo que é visível aos olhos é impermanente ao espírito, e tudo que é invisível aos olhos pode ser permanente para o espírito. Nós mudamos a forma de encarar. Bem, em resumo, tanto as perdas materiais quanto as morais são desafios sob a ótica espírita para nos ajudarem no nosso processo evolutivo e a nos libertarmos do apego em excesso às ilusões do mundo espiritual. Assim, o que aparentemente é uma perda pode ser uma grande oportunidade. Veja o caso do Silneira. Aquilo que nós podemos achar que é uma perda pode ser, na verdade, uma libertação para nós, que a gente não consegue ver naquele momento. Olhando desse ponto de vista, a gente começa a perceber que não há perdas. Estamos no nosso horário, né? Eu recomendo a vocês lerem o capítulo 16 do livro Fonte Viva, Não Perturbes. Vou ler só um trechinho, porque é um pouco longo. E o mandamento era para a vida, achei que eu me era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando para a glória do pão da subsistência. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais novas. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a lua. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, que pronunciará talvez em propriedades minhas. Ouçamos-nos sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que no corpo disciplinado do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, observe. Que Jesus possa nos acolher, nos orientar e ser um modelo e guia a todos os instantes. Que Ele possa estar em nossas mentes em cada momento e que possamos voltar nossas vistas, nossa forma de ver a vida para a trajetória que nós estamos percorrendo e não para o ponto onde nós estamos inseridos. E que nós possamos ver as perdas não como perdas, mas como oportunidades de aprendizagem. Que Ele possa nos